É isso aí, galera. Chegou um momentozinho muito especial, a nossa aula de revisão. Você perdeu alguma coisa, foi ao banheiro, fez alguma coisa aí, se distraiu, piscou, dormiu, cochilou. Não pode, né? Aluno da mediação não cochila, não perde nada, porque é um aluno antenado, não é isso? Então vamos lá. Quais foram os assuntos tão interessantes da aula que nós vimos na aula 3? E essa é a nossa aula de revisão. Chegando ali, diversidade de ocupação dos seres vivos, tá? Essa diversidade, olha aqui para mim. Essa diversidade, ela é ocasionada pela disponibilidade desses ambientes. E nesses ambientes, tá? Em cada um deles, você vai encontrar, então, esses ecossistemas. Nesses ecossistemas, as espécies têm os seus lugares específicos, né? Tem as suas zonas, que são chamadas de hábitats, tá? Mas vamos lá para o nosso quadro. Chegando lá? Ok. Então, ali você tem os ecossistemas, tá? Relembrando, né, galera, que ecossistemas são todos aqueles ambientes, pode ser ambiente aquático, pode ser ambiente terrestre, né, independente de onde esteja. Mas é um local onde você vai ter a interação, olha aqui para mim, do que é vivo, animais, seres vivos, e do que não é vivo, dos fatores físicos químicos, chamados de elementos abióticos, presentes nele, mas imprescindíveis, porque os seres vivos precisam de luz solar, precisam da luminosidade nos ambientes, quando se fala do ambiente aquático, né, que tem um problema de refração, enfim. Vai precisar da água, vai precisar do solo, vai precisar do ar, o vento naquele ambiente, do oxigênio, tá? Então, todos esses elementos fazem parte dos fatores abióticos, que vão ser necessários para que essa vida, que compõe então esse ecossistema, o espaço biótico, precise e esteja ali instalado. Tá bom? Vamos lá para o nosso slide. Então, esses ecossistemas estão ali formando os hábitats, os locaizinhos, as zonas específicas onde cada um dos seres vivos vai estar habitando. Tá? É o local onde eles estão inseridos e onde eles encontram recursos disponíveis. Certinho? Faça as suas anotações. A gente colocou ali, ó, ecossistemas, a gente colocou no cantinho, tá? Componentes bióticos e abióticos. Coloca ali no seu material o que é esse fatores abióticos para você não esquecer, tá? E aí, os elementos bióticos, a gente sabe que são todas as formas de seres vivos inseridos. E nesses ecossistemas, você vai ter ali aqueles hábitats. E aí, a gente na aula falou sobre os ecossistemas terrestres, vamos lá? E os ecossistemas aquáticos, que vão ter animais terrestres e os animais aquáticos. Cada um desses ambientes vão disponibilizar hábitats diferentes para determinadas espécies. Certo? Quando a gente falou do ambiente aquático, a gente lembra ali dos peixes, obviamente, totalmente adaptados, respiração branquial, tem as nadadeiras, o corpo, né, para poder conseguir se locomover com muita elegância, né, dentro desse ambiente. Ele tem toda uma estrutura corporal para não ter nenhum problema com relações de fungos, né, porque está num ambiente. Ali a água, né, pode causar algumas formações de fungos, mas ela tem uma proteção natural. Então, esses animais, eles estão adaptados. A gente lembra aí do jacaré. O jacaré são os animais também adaptados à vida aquática, mas aí eles saem, vêm para a superfície, vão se deslocando no ambiente terrestre, mas sempre à margem desse ambiente aquático, né? E ali, quando eles estão, como são animais que eles precisam regular a sua temperatura, eles vão se expor ali a esse ambiente, ao solzinho, para poder se aquecer novamente, tá? Então, todos esses, vamos estar lá para o nosso slide? Todos esses animais presentes, tanto no ambiente terrestre quanto aquático, estão bem adaptados. E a gente falou sobre o nicho ecológico, a gente falou, aqui para mim, o nicho ecológico está relacionado com as atividades desempenhadas por esses animais dentro desses ambientes, certo? Que está relacionado com a busca do alimento, busca de parceiros sexuais, né, no processo de maturação, certo?
Então, esses animais vão precisar ali estar usufruindo dos benefícios que esse habitat dentro desse ecossistema tem. Beleza? Então, essa foi a nossa aula 3.2, nossa aulinha de revisão. E eu te aguardo para a nossa próxima aula, que nós vamos estar falando aí das atividades. Beleza? Segura aí! É isso aí, galera. Estamos aqui. Você tá antenado? Prof, tá tudo tranquilo, né, prof? Beleza, né? Essa Adelina é demais. Vamos lá, gente. Então, vamos para a nossa primeira questão. Então, nós falamos nessa aula sobre essa diversidade de seres vivos. E aí tem uma questãozinha aí, questão número 1. O termo, presta atenção na pegada. O termo tipicamente aplicado à zona onde está inserido o organismo, né? Onde esse organismo vive e onde pode encontrar alimento, abrigo, proteção e companheiros para a reprodução é usado para descrever o quê? Hein? Quais foram os conceitos trabalhados nesta aula, né? Que a gente frisou que existem zonas específicas onde esses animais, nesses seres vivos, estão inseridos. Vamos lá para as alternativas? É porque a gente tem alternativas. Eita, prof, legal, né? Vamos lá. Letra A, ambiente aquático. Esse ambiente aquático faz parte de um ecossistema, né? Ele é um ecossistema. E aí a gente vai ter várias espécies adaptadas a estar nesse ambiente. Principalmente a questão da respiração aí é branquial. Letra B, níveis de organização dos seres vivos. Lembram lá? Você tinha os átomos, você tinha as moléculas, você tinha as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas, né, as espécies, populações, comunidades. Eita, professora, pois é, a questão não está perguntando sobre níveis de organização. Ela está querendo saber qual é a região, como é que ela se denomina, como é que a gente classifica essa zona, tá? Onde esse ser vai estar inserido e onde ele vai encontrar disponibilidade de todos os recursos para ele sobreviver naquele lugar. Vamos lá para as alternativas novamente? Corri. C, nicho ecológico. O que é o nicho ecológico? Tudo aquilo que ele vai estar realizando dentro desse ambiente, dentro dessa zona. Eu acho que você pegou, né? D, ecossistemas. Os ecossistemas é aquele local onde você vai ter a junção dos fatores bióticos e dos fatores abióticos. A questão não está falando deles, né? Então, a alternativa que nós temos aí é a letra E, de especial, de que você está ali antenado. Vamos lá? Habitat. O habitat. Então, esse é o local onde esses organismos vão estar. Esse ser vivo vai estar inserido. E nele é a zona, tá? É a casinha dele, local onde você vai procurar. Cada animal vai ter a sua busca no local específico. Esse local específico, essa zona, é o habitat. O que ele vai realizar com os recursos disponíveis nesse habitat e que esse habitat que está inserido no ecossistema tem a ver com o nicho ecológico. Ok, eu acho que deu para ficar claro, né? Vamos lá para a nossa próxima. Tá legal aí? Tá entendendo tudo? Então vamos lá. Questão número 2, você vai diferenciar agora para nós o habitat natural e do habitat artificial. Aqui para mim. Quando você tem a diminuição, a redução do habitat de uma espécie, infelizmente, você vai ter que auxiliar, porque essa espécie pode correr risco de extinção. E aí o ser humano entra, né? Entrou já anteriormente para ajudar na diminuição da destruição desse habitat, mas ele entra também, né, para tentar ajudar. E aí ele vai construir um espaço artificial onde esses animais vão estar sendo colocados,
né? A gente chama de refúgios, abrigos, né? Centros de recuperação, onde esses animais agora eles vão buscar se adaptar novamente àquela fase da vida deles, onde eles perderam o seu habitat e agora estão inserindo nesse habitat artificial. Tá bom? Vamos lá para a nossa questão? Então, o habitat natural é o ambiente onde ele vai nascer. Ele não precisa de, né, ninguém ali, ele está ali, tem os seus pais, a fêmea e o macho reproduziram, tiveram seu filhote, ele vai se desenvolver tranquilamente se não houver intervenções. Ele vai nascer, onde ele vai crescer e se tornar um organismo, né, bem organizado. Onde esses encontram a alimentação, a proteção contra os predadores, a oxigenação ideal para a sobrevivência, enfim. Já os habitats artificiais são construídos pelo homem, utilizados em zoológicos ou em lugares para promover o desenvolvimento de uma espécie que esteja ameaçada de extinção. Aí a gente contou na história, relembrou a história ali do Triquecos anguinus, que é o peixe-boi, tá? Tem vários outros animais, a ararinha azul, tem projetos belíssimos, né, de recuperação desses animais, tá? Espécies que, em lugares que houve incêndio, né, essas espécies são resgatadas, entram nesses centros, são recuperados porque estão feridos, machucados, podem estar doentes, e aí eles são tratados, né, nesse ambiente. Alguns vão poder ser novamente colocados no seu ambiente natural, outros não. E vão ter que sobreviver nesses ambientes artificiais. E aí precisa de todo cuidado, de toda a adaptação possível para que essa espécie, então, consiga estar ali, sobreviver nesse ambiente, tá? E aí, beleza, né? Tranquilo, porque se ele estiver adaptado, se ele conseguir, tiver conseguindo se alimentar bem e conseguir se reproduzir, ótimo, tranquilo. Seguindo. Questão número 3, a disponibilidade de condições e recursos em um determinado local. Agora aqui essa questão já mudou, presta atenção. A disponibilidade de condições e recursos em um determinado local, onde permite a sobrevivência de uma espécie. Isso é um conceito. Conceito esse descrito por quem, né? Qual é a definição desse conceito? Em que ele se encaixa? De tudo aquilo que a gente viu na aula anterior, onde ele se encaixa? Vamos lá para nossas alternativas? Letra A, biosfera. O que é a biosfera? É toda a região onde você vai encontrar vida no planeta, tá? Todas as regiões onde você imaginar que existem formas de seres vivos, você vai ter aí a biosfera. Letra B, os ecossistemas, que vão estar intercalando os fatores bióticos e os fatores abióticos. Letra C, o nicho ecológico, que são as relações, as interações com os recursos disponíveis, presentes naquele determinado local, tá? E que a espécie vai conseguir utilizar para a sua alimentação, para a sua reprodução, para o seu deslocamento nesse ambiente, né? Então, todos esses recursos disponíveis vão estar sendo utilizados diferentemente, em horários diferentes, em estratos diferentes, e aí você vai ter, então, o nicho ecológico. Vamos para lá? Letra C, os sistemas, e aí a gente lembra que os sistemas é um dos componentes dos níveis de organização dos seres vivos. A questão não está falando nada disso. Letra E, habitat. A gente falou que o habitat é o local onde esse ser vivo está inserido. Eita, prof, agora deu uma zoeira na minha cabeça. Então, o que é? Você conseguiu captar a mensagem quando eu falei que é aquele local onde você vai ter os recursos disponíveis, que vão estar relacionados às atividades desses seres vivos? Vamos lá, quem conseguiu gabaritar, eu espero que seja você. Vamos lá, então você tem aí o nicho ecológico, né, galera? Olha a dica lá em cima. Disponibilidade de condições e recursos de um determinado local. O local, esse é o habitat, mas essa disponibilidade de recursos e como esse ser vivo vai estar usando isso, trata-se do nicho ecológico. Lembra que o animal, para ser bem compreendido, você precisa conhecer muito bem esse nicho ecológico dele para você poder fazer uma boa defesa desse ser vivo. Por que ele precisa estar ali? Qual é o papel dele ali na cadeia alimentar, no equilíbrio daquele ecossistema? Tá bom? Vamos lá para a próxima?
E aqui nós temos uma questãozinha, né, do Enem 2013. Vamos analisar aqui. No Brasil, cerca de 80% da energia advém de hidrelétricas, cuja construção implica o represamento de rios. A formação de um reservatório para esse fim, por sua vez, pode modificar a ictiofauna do local. Ictiofauna, gente, é a fauna de peixes, tá? É a determinação, a classificação, a ictio representa os peixes. Então, a fauna de peixes do local. Um exemplo é o represamento do rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes. Sumiram. Simplesmente depois que a represa foi feita, eles sumiram. E que espécies eram essas? Os cascudos, quase que simultaneamente ao aumento do número de peixes de espécies exóticas que foram introduzidas nesse reservatório, tá? Como o mapará, que é uma outra espécie, e o corvinha. As três espécies, olha só o detalhe da questão, tá, galera? Aluno aí do Enem, ligadinho. Essas três espécies, o cascudo, o mapará e a corvinha, são espécies que têm um nicho ecológico semelhante. Olha aqui para mim. Tá aí o problema, né? Essas espécies exóticas foram introduzidas, duas espécies novas foram introduzidas num ambiente onde já estava uma outra espécie de peixe, adaptado àquele ambiente, que tinha recursos disponíveis em quantidades satisfatórias para ele sobreviver. Mas aí, com esse represamento, outras duas espécies foram inseridas e essa população deles começou a desaparecer. Tá? O número quantitativo de indivíduos dessa espécie, que já estava ali, foi diminuindo devido à inserção, né, dessas novas duas espécies que não eram daquele ambiente. E aí, o que é a palavra-chave que vai nos trazer aqui? Se elas fazem parte, vão ter nichos ecológicos muito semelhantes, o que vai acontecer? Vão começar a competir. Pelo quê, professora? Pelo espaço, pelo alimento, principalmente. Espaço e alimento. São uma das situações muito, né, problemáticas para que espécies estejam inseridas no mesmo ambiente. Eles têm que ter níveis ecológicos distintos, em horários distintos, alimentação distintas, né, ou mais distantes possíveis, para que eles não se choquem, para que eles não busquem ao mesmo tempo o mesmo recurso e entrem nessa competição. Obviamente, uma das espécies vai entrar em desaparecimento. Foi o que aconteceu ali. Tá? Vamos às opções ali. Nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento do cascudo pode ser explicado pelo fato, letra A, redução do fluxo gênico da espécie nativa. Gente, o fluxo gênico é a quantidade de genes circulantes na população daquela espécie, tá? Mas ali a gente está falando que houve um desaparecimento em virtude, ou a observação do detalhe ali é que com a entrada de duas novas espécies, com um nicho ecológico semelhante. Então, está mais relacionado à questão da palavra que a gente falou lá inicialmente, competição. Vamos lá para a questão. Olha lá, letra B, diminuição da competição intraespecífica. Presta atenção aqui. Se a gente está falando, né, que a palavra-chave, devido à presença de nichos ecológicos muito semelhantes entre essas três espécies, então, quando a gente olha para a alternativa de A a E, bota lá para a gente já descarta de cara o que, galera? Letra A, letra D e letra E. Por quê? Eles estão falando de extinção de nicho ecológico, letra E. Letra D, isolamento geográfico dos peixes. Letra A, redução do fluxo gênico. A gente está falando, o foco são os nichos ecológicos semelhantes que vão fazer com que essas espécies agora disputem, entrem em competição. Então, a gente só tem aí duas alternativas. Vamos analisá-las? Então, ali você tem letra B, diminuição da competição intraespecífica. Presta atenção. Quando essas duas novas espécies foram inseridas,
houve uma competição e uma delas, que era original do ambiente, diminuiu, desapareceu. Diminuiu não, desapareceu. Então, essa competição levou com que eles sumissem. Então, olha lá para a questão B. Diminuição da competição, não. Houve o aumento da competição, tá? Só que olha o detalhe. Na letra B, você tem competição intraespecífica e na letra C você tem competição interespecífica. Interespecífica está relacionada com a competição entre espécies. Intra está entre a relação de competição dentro dos indivíduos da mesma espécie. Certo? Então, a questão, letra C, porque essas 3 espécies começaram a competir e houve desaparecimento da espécie original. Belezinha, galera? E é isso aí. Eu aguardo você para a nossa próxima aula, tá? A gente se despede por aqui, eu e a professora Adelina. Tchau, tchau, galera!